Hoje eu quero falar com você sobre um casal da Bíblia, Ananias e Safira. Está descrito em Atos 5. E a palavra diz que eles venderam a propriedade e combinaram entre si de falar que tinha sido por um valor inferior ao que realmente tinha sido. E eles foram mortos. Eu fiquei pensando, eles foram mortos porque o nível da presença do Espírito Santo estava muito elevado. Eles estavam vivendo nessa época na igreja, eles tinham sido cheios do Espírito Santo, haviam muitas conversões, muitas pessoas já haviam se rendido ao Senhor, e uma das características mais importantes da igreja de Atos é que eles compartilhavam o pão, as orações, eles compartilhavam a vida, eles viviam juntos. Mas o que me chama a atenção é que aqui no versículo 32 do capítulo 4, ele diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Então por que Safira e Ananias não pensavam e não sentiam do mesmo modo? Porque Pedro fala com eles assim: por que vocês deixaram? Por que você fala com cada um no momento? Por que você deixou que Satanás entrasse no seu coração? É como se no meio daquela purificação toda que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento, aquele mover, né, de presença de Deus ali, onde vidas estavam sendo transformadas, coisas estavam acontecendo na presença do Senhor, eles fecharam o coração, eles não deixaram que o Espírito Santo tivesse acesso a eles da maneira como os outros estavam deixando. Eu imagino como se fosse assim, um pedaço de carvão no meio de um copo de leite, entende? Algo assim que estava contaminando o grupo. E não tem como nós vivermos na presença do Senhor e não sermos transformados. A palavra do Senhor fala que nós somos cartas e o mundo nos lê. De certa forma, é como que o mundo poderia ler aqueles dois que estavam ali enganando o Espírito Santo, tentando falar uma mentira, sabe? Falar algo que não era puro e genuíno. Então hoje a reflexão que Deus traz ao nosso coração é que não é você frequentar uma igreja, não é você fazer parte de uma comunidade que transforma a sua vida. O que transforma a minha e a sua vida é abrir o coração para o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, entrar em nós e nos transformar. E não há limites para essa transformação. Creia, não há limites para essa transformação. Mas se você não se abre, o Espírito Santo ele não mete o pé nos peitos da gente e nos obriga a nos converter, a segui-lo. Não, 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 não. O Espírito Santo ele não faz isso não. Quem faz isso, quem disputa as pessoas, são as religiões, são as igrejas que às vezes estão mais preocupadas em tirar um crente de uma igreja para passar para outra igreja do que converter aqueles que não conhecem o evangelho ainda. Converter de que maneira? Falando do evangelho, falando a palavra. Porque, repito, o Espírito Santo, ele não vai com violência, com o pé no seu peito e te obrigar a converter, não. Mas o Espírito Santo, ele quer convencer a cada pecador do seu pecado, do juízo e da justiça. Ele quer falar para mim e para você que nós temos um caminho melhor para percorrer, uma vida melhor, uma vida transformada na presença de Deus. É isso que ele quer falar para nós. Ele não quer que simplesmente a gente lote alguma igreja, não. Que uma denominação que tem mais gente ou menos gente, ela é mais próspera, ela tá mais... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O que importa é o que está dentro de nós. O que importa é aquilo no oculto que só Deus conhece. Que a gente pode fazer cara de paisagem, a gente pode fazer cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, mas por dentro não teve transformação. Então hoje eu gostaria que você meditasse sobre isso. Se você está vivendo um evangelho raso, se você está vivendo um evangelho para inglês ver, entendeu? Aquela coisa assim de, eu tenho que fazer as coisas que a religião me manda fazer, mas que dentro de você não houve transformação, não se iluda, porque você vai morrer tanto quanto Ananias e Safira morreram. Eles morreram fisicamente. E você pode morrer espiritualmente cada vez mais, sabe? Porque não é de Deus não se zomba. A palavra de Deus fala. O Senhor nos conhece no oculto, no escondido, Ele conhece o nosso coração. Mas Ele nos ama de uma tal forma e Ele é tão longânimo, sabe? Ele tem paciência conosco. Ele insiste conosco. É como se vem uma pessoa e fala uma palavra, vem outra e fala outra coisa. E às vezes, como a palavra do Senhor fala, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o teu coração. E o Espírito Santo tem falado, insistido com muitos de nós que ainda não querem abrir o coração para Deus. Então que hoje você tome uma decisão de abrir o coração para o Senhor, fazer as transformações que Ele sabe que você precisa e que talvez você nem mesmo saiba que precisa. Só que eu vou te falar uma coisa, quando a luz do Senhor entra na nossa vida, as trevas têm que sair. Não tem como as duas coisas ficarem juntas. Por isso que Ananias e Safira não ficaram. Porque a luz entrou, mas as trevas não saíram. Por quê? Porque eles mantiveram o coração deles fechado. Que não seja o seu caso. Em nome de Jesus. Grande abraço para você, meu amigo. Obrigado por estar comigo. Se você gosta da mensagem, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a crescer o canal. Grande abraço.